Eu tenho, vou aproveitar. Já que está oferecendo, ofertando. Fale com facilidade. Com É, saudade. também. É que assim, eu não lembro, acho que você já comentou, a gente já fez alguns exercícios, mas eu tentei buscar ali na nossa mentoria e não achei ainda. Quando a gente está olhando assim para cima, em algum exercício, porque eu estou revendo algumas aulas, né? As das mentorias, né? Aí tá misturando tudo. Aí eu já fico. Às vezes eu tenho informação na minha cabeça, que é a mentoria com a nossa formação, aí com aqui eu já não sei mais. Aí essas informações eu falei, vou perguntar direto a Morgana. Que quando a gente olha assim para cima, fica olhando assim para cima, aí a gente põe, eu não lembro o significado, mas aí a gente põe um campo para esse olhar, né? Para cima, para esse campo que está representando para onde esse outro campo está olhando, né? A gente põe, né? Representando esse olhar para cima. Tem esse olhar para cima, assim, o que realmente é crenças? Não lembro se é isso, se são crenças. Então, pode ser crenças, podem ser crenças, e pode ser alguém que também fez parte da tua vida e que faleceu. Como alguém que foi importante para você ou para essa pessoa, que dependendo, né, de quem é, mas que fez parte da vida dessa pessoa e que a gente faz como uma analogia assim, consciente, né, tipo, tá no céu. Então, é Ah, alguém que foi importante para a vida dessa pessoa e que morreu. Às vezes é isso também. E aí eu fico olhando para cima, assim. Quando eu olho logo acima dos olhos, assim, mas mais para cima, assim, não logo acima, um pouco mais para cima, mas que eu não chego a fazer assim com a minha cabeça, né? Eu olho aham. mais ou menos assim, reto, aí geralmente aqui diz respeito a campos, campos que eu estou conectado, campos mórficos, campos mentais, campos, alguma coisa, alguma lealdade ou alguma fidelidade com algum campo específico aqui, um campo Os mórfico. meus antepassados, um campo mórfico que eu estou conectada dentro do meu sistema. Mais Se meu específico, olhar, aí né? Tá uma mais crença, assim. uma lealdade específica, um pensamento específico, alguma coisa específica. E quando é Sim, aquele olhar vagando assim para cima, como que parece que eu olho, parece que eu estou buscando alguma coisa aqui, é como isso. tentando resgatar a memória, aí eu vejo que tem mais relação com isso, quando alguém da minha vida que foi representativa de alguma forma, que fez parte da minha vida e morreu. E aí eu olho para cima. Não E alguém qual de a uma diferença? geração, Tá, pode falar. seria isso, não alguém de uma geração anterior, que fez parte da minha geração e que esteve na minha vida. E que Ah, tá. esteve. Tá. Essa é a diferença do morto cima para o morto baixo? Porque deitado também é um morto, certo? Sim, E a sim. diferença desse morto para cima não é alguém da minha ancestralidade, é isso? Olha que interessante o que tu fala. Sim, também. Aí o que vem? Geralmente, quando é um morto para baixo que eu olho, tem relação com o excluído. Um morto excluído. Ah, tá. Quando eu olho para cima, muitas vezes é um vínculo que eu tenho aqui, mas não necessariamente um excluído. A Tá. pessoa está fora da realidade dela, está fora da realidade dela, porque está em contato ainda aqui com alguém que fez parte da vida dela, que morreu, que ela ainda sente, ainda está muito conectada com uma lealdade aqui, olha para esse morto aqui, que foi importante para ela, como eu olho para o céu buscando, mas não necessariamente é um excluído. No chão, geralmente é um morto excluído. Entendi. Então, porque faz sentido, porque a pessoa não está focada aqui, aqui agora, ela não está olhando para a vida, ela não está olhando para frente, ela está para lá, né? Está olhando, está bem, né? Está conectado com algo bem acima, bem além, né? Vamos botar assim, bem fora do estado de presença. Entendi. É aquilo que eu percebo desde as interpretações do campo, desde a Tá. experiência de campo que eu Ok. vejo. É diferente. Dá Obrigada. para a gente
vendo a conexão com aquilo que está acontecendo na vida da pessoa, né? Com aquilo que acontece na vida Não, da pessoa. agora eu entendi, porque eu ficava assim, pô, mas pro chão a gente está olhando para o morto, e realmente a gente sente isso que está olhando para o morto. E aí para cima também eu sentia isso, né? Que era alguém que já não estava ali, que o pescoço ficava assim, procurando. Aí era isso, era a diferença de um para o outro. Agora eu entendi, porque ali é uma pessoa que ainda não foi vista, talvez, e aí está ali, está querendo ser visto, né, pelo clã, enfim, através daquela situação daquela pessoa ali. E aqui é onde está tirando a atenção da pessoa para a vida, para o que ela, né, estar na vida, tá? Entendi. E Obrigada. essa pessoa tem uma ligação e sabe que tem uma ligação. E com esse excluído morto que eu olho no chão, essa pessoa muitas vezes tem uma ligação, mas não sabe. Ela tem essa ligação, mas não é consciente dela. Então Entendi. ela olha aqui em cima, ela tem uma ligação e ela sabe que ela tem uma ligação. É alguém que está no consciente dela. Ela olha para cima. Pode ser alguém que ela até perdeu recente, às vezes uma pessoa muito próxima, né? Um filho, um irmão, algo que realmente ela está ali naquele pensamento, aquele vínculo, né? Entendi. Às vezes pode ser até um animalzinho de estimação que para aquela pessoa era muito importante. Sim, Que para ela entendi. é considerado um filhinho, uma filha, um irmão, um irmão. E pode Sim, ser também. sim. Alguém que fez parte que foi muito importante para ela. Legal. Obrigado, Morgana. Obrigado. Uhum. Bom, a gente falou então na semana passada das compensações, né? Da compensação arcaica, da compensação adulta, e também a gente falou um pouco a respeito do preparo para os exercícios, né? Do preparo para os exercícios, no que era importante a nossa postura, como era importante estar a nossa postura para a gente estar realizando os exercícios. E hoje eu quero trazer para vocês, então, aqui, esse primeiro passo, e a gente já vai começar hoje a fazer aqui um exercício. Acho que essa parte aqui, ele é meditativo mesmo. Aqui. O primeiro passo, estar na força. A gente não viu esse estar na força, né? Não. Então, aqui, o primeiro passo, a atitude requerida antes de qualquer exercício é nos conectarmos com a vida como é. Se não estamos num sentimento humilde frente ao que é inútil fazer qualquer um dos exercícios propostos. Em si, essa atitude de rendição ou conexão com algo maior é curadora. E um dos nossos objetivos pode ser manter essa atitude nas nossas vidas cotidianas. Decidimos estar centrados, quer dizer, no eu adulto, conectados com a realidade, que percebemos, às vezes, como de imediato e outras vezes como presente. De novo, decidimos estar centrados, quer dizer, no meu eu adultos conectados com a realidade. É assim que vamos perceber, às vezes, como de imediato e outras vezes como uma presença. A nossa postura corporal nos ajuda. Erguidos numa rigidez, a coluna segue com a sua curvatura natural, ombros para trás e braços soltos. Então, não aquela postura, a postura que a gente está no campo, corporal mesmo, né? Então, onde a coluna está reta, mas reta com uma curvatura anatômica, não aquela coluna reta que parece que a gente está encostado numa parede, e os ombros aqui, um pouquinho para trás, a gente fica assim numa postura mais favorável para que a gente se conecte com esse campo, tá? Os braços soltos, o ombro um pouquinho para trás, a coluna reta, mas com aquela curvatura anatômica, não aquela coluna reta, assim, muito rígida, extremamente rígida. E agora a gente vai fazer, né, estar na força. A gente vai colocar aqui, já vamos fazer aqui um primeiro exercício. Vamos então praticar isso. Vocês podem ficar sentados mesmo. Eu vou ler aqui
essa parte desse exercício, que é como um exercício meditativo, vocês podem fazer sentadas mesmo, só colocando atenção na coluna de vocês. Então, deixem a coluna numa postura ereta, lembre de deixar essa postura anatômica que fique uma postura confortável para vocês, os ombros um pouquinho para trás, tá? Deixa aqui, como se tivesse assim, ó, um fiozinho aqui, que puxa vocês aqui para esse lugarzinho aqui da cabeça, e a coluna de vocês fica alinhada com esse fiozinho aqui, os ombros um pouquinho para trás, tá? Podem ficar de olhos abertos. E eu vou lendo aqui para vocês. Levo o meu olhar para longe e me abro para algo maior. Espero e me deixo preencher, olhando para longe. Sinto o meu corpo. Tomo consciência das minhas células, moléculas e átomos. Estou cheio de partículas e subpartículas cheias de energia. Sou mais vazio do que matéria. Algo mais grande habita esse vazio. Habita o meu vazio. Me habita. Me abro a algo mais grande em cada um dos meus átomos, minhas moléculas e minhas células. E com essa presença, olho para tudo o que há. Tudo. Tanto o agradável como o desagradável. Duro e difícil que possa ser. Seguimos assim, olhando tudo o que compõe a minha vida, o meu entorno, as pessoas, as situações, os eventos, as emoções, os objetos. Eu digo sim a tudo, ainda que não entenda. Vocês podem olhar, lembrar, imaginar, contemplar o estado interno de vocês, seja ele qual for. E dizer sim a tudo, ainda que eu não entenda. Olho a vida, o mundo, a natureza e todos os acontecimentos. Digo sim a cada um, ainda que eu não entenda. Tudo aquilo que eu também rejeito, por compensação, virá até mim. Tomo consciência disso agora novamente. Me olho como eu sou, exatamente como eu sou, e digo a mim mesmo: sim, assinto a como sou. Assinto ao meu caráter e às minhas limitações. Sou como sou. Desta maneira, estou no eu adulto, conectado, vivendo o amor em ação, que se reconhece pela sua força e pelo assentimento a tudo. Então, esse é um exercício que vocês podem fazer diariamente. Diariamente estar conectados com esse algo maior, desde essa conexão, passarmos a dizer sim a tudo, ainda que eu não compreenda, e a mim mesmo. Sim a mim mesmo. A todas as minhas faces, a todos os meus aspectos, ao meu caráter e as minhas limitações, ainda que eu não entenda. Brigitte coloca isso como uma preparação para quando a gente vai estar realizando um exercício que necessita essa conexão com o todo, mas mais do que isso, ela propõe uma atitude perante a vida. Uma atitude, uma postura diante da vida, uma postura de assentimento.
E aí ela coloca assim: pode que em algum momento surja uma imagem perturbadora quando a gente vai estar fazendo esse processo de centramento, de conexão. E então, simplesmente você pode pintar essa imagem perturbadora de branco. Em alguns segundos, nós vamos ter uma respiração profunda e essa cena terá cumprido com a sua missão e vai desaparecer de nossa mente. Ao invés de nós frearmos, agora essa cena perturbadora já não vai nos frear, ela vai nos ajudar a estar no melhor de nós mesmos. Eu diria, desde a minha experiência, que essa estratégia de imagens perturbadoras nós pintarmos de branco vale muito a pena a gente fazer, porque muitas delas são imagens que surgem e se vão, como que elas têm um propósito muito focado naquele momento e naquele instante. E só o fato de eu tomar consciência dela e fazer esse ato simbólico de pintar de branco, isso já é o suficiente para aquele propósito cumprir aquilo que era necessário. Mas algumas não é o suficiente. Algumas imagens e sensações que a gente percebe que elas permanecem em nós, permanecem conosco, mesmo quando a gente faz esse exercício de centramento, então eu faria um exercício a mais. Um exercício a mais. Que hoje eu coloquei ali na turma de formação um arquivo, que é uma carta da Brigitte, onde é uma carta que ela conta de uma vez que ela foi em um encontro do Bert Hellinger, onde eles estavam comemorando 85 anos do Bert Hellinger, e nessa comemoração ele falou sobre como encontrar a paz. E aí ele ela descreve um pouquinho disso. Foi um material muito significativo para mim, eu compartilhei com as meninas ali da formação e vou colocar para vocês aqui nesse grupo também, para quem não está lá no grupo poder acessar e vocês poderem também ter a possibilidade de fazer esse exercício, que é um exercício que eu sugiro ali no final, que é um complemento disso que eu falo com vocês, por quê? Porque é a possibilidade de eu colocar eu diante daquilo que eu estou rejeitando nesse momento. Hola, buenas noches, hermosa, bienvenida. Buenas noches, linda. Gracias. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês esse material também, para que vocês possam fazer, e ele é um complemento disso, porque nesse processo de centramento, muitas vezes acontece isso, esse pintar essa imagem de branco é o suficiente, mas tem, às vezes, questões que eu não sei, a gente não sabe por quê ou como, mas fica aquela angústia, aquela sensação interna, que mesmo fazendo isso, não passa. Então, esse exercício que é bem simples, mas ele pode ser bem profundo de acordo com a nossa entrega para esse momento. E essa entrega é confiar no campo. É eu confiar no campo, é eu não querer saber o que é. É eu não querer descobrir o que é. É eu simplesmente deixar o campo guiar os movimentos que forem. Então, eu de frente para aquilo que eu estou rejeitando ou excluindo nesse momento. Esse é um exercício muito libertador, libertador. E quando vocês lerem esse arquivo que eu mandei lá no grupo, isso vai fazer muito sentido para vocês. Vai fazer muito mais sentido. Marlene, fala, minha querida. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que seriam essas imagens perturbadoras. Uhum. Às vezes é isso. É como eu estou aqui fazendo, por exemplo, um processo de centramento, de conexão, e eu começo a me lembrar a briga que eu tive lá com o marido. Começo a me lembrar aquela dificuldade, aquele conflito, aquela discussão que eu tive com alguém. Me vem memórias, me vem imagens, como memórias. Quando falo imagens, é memórias. Eu estou aqui fazendo uma coisa, vem um pensamento de outra coisa que me incomoda, que me perturba nesse sentido, que é uma coisa que está aqui latente, mas que eu não estou olhando para aquilo naquele momento.
mesmo sendo algo que não aconteceu? Algo que, por exemplo, a gente tem medo que aconteça? Sim, sim, sem dúvida. E aí você faz isso. O que vem de imagem vai ser um pensamento, né, que vai vir na tua mente. Você pinta isso de branco e muitas vezes isso já é o suficiente. Agora, outras vezes não é. E aí eu recomendo que você faça esse outro exercício, que exige um pouquinho mais de tempo, exige um pouquinho mais de comprometimento, mas ele sendo bem feito, vocês vão perceber que aquele mal-estar interno, assim, ele se dissipa. Ele se dissipa, você consegue sentir que dentro de ti aquilo parece que se limpou aquele mal-estar interno. Então, vale muito a pena. Inclusive, a gente pode fazer. Mas eu quero hoje avançar um pouquinho mais com vocês, falar aqui desse guia e a gente ir para esse lugar do guia. E aí, depois, se der tempo, a gente faz esse exercício hoje, tá? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de comentar algo mais até esse momento? Não? Seguimos. O guia. Então, a sensação interna. Todos os seres vivos têm um guia biológico. Os biólogos chamam de instinto de propósito da célula. No mundo da terapia corporal é conhecido como um teste muscular e em PNL como um sinal ideomotor. As células estão animadas pelos movimentos que lhes avisam a cada momento se elas estão tomando uma boa direção para a sobrevivência ou não, para cumprir com a sua função ou a sua missão. Desde uma ameba, que é a nossa maior ancestral antepassada, todas as células dos seres vivos têm 2 movimentos básicos, um de expansão e um de contração. No modo expansão, as células se abrem ao entorno, ativando todas as suas funções vitais de nutrição, reprodução e relação. Enquanto que, quando se apresenta um perigo, essas células passam para o modo contração, no qual, para sobreviver, se contrai sobre si mesma, tentando fazer-se quase que invisível e sobreviver, colocando economizando toda a sua energia, graças à restrição máxima de suas funções vitais. Essa célula começa a deixar de se nutrir e de respirar, de se reproduzir e de se relacionar, como uma forma de defesa. Em nós, os seres vivos chamados superiores, a presença desse guia segue se manifestando da mesma maneira como em todos os seres multicelulares ou unicelulares. Nós podemos observar que, às vezes, nós nos sentimos relaxados, com uma ampla respiração, força, uma segurança total, um sorriso interno, uma comodidade interna, um bem-estar, especialmente nessa região aqui do nosso tronco. Com uma sensação de carícia interna e de uma abertura confiada e segura, de estar em casa, uma intimidade com nós mesmos e com o nosso entorno. Nesses momentos, todas as nossas células nos dizem: você está indo bem, siga assim, siga com esse pensamento e com essa ação. Em outras ocasiões, nós nos sentimos contraídos, angustiados, alertas, estressados, com uma respiração mínima e pouca vontade de comer, ou um excesso de vontade de comer. E nossas células, então, nos dizem: não siga, por aí não. Este pensamento, essa crença ou essa emoção, não. Esse movimento, que é como se fosse um GPS, existe em nós desde a nossa concepção. As células têm uma estrutura de antena e nos conectam ao cosmos. Segundo nós estivermos com o sim à vida e não com o não. Então, essa antena se conecta mais com a vida à medida que nós estivermos dizendo internamente um sim.
sim à vida, sim a esse campo fonte e a todas as novas ondas de possibilidades. E quando internamente nós estamos com não, essa antena nos orienta para o passado, nos conectando com ondas de probabilidade de repetir mais do que aquilo que a gente já viveu no passado. Não estamos sozinhos. Algo é como se pegasse na nossa mão e nos indicasse o caminho. Algo que sabe mais que nós e, inclusive, sabe tudo sobre a vida. Aprender a reconhecer esses sinais é ter e estar com a sintonia da vida. Estar em sintonia com a vida. Seja qual seja a situação em que nós estivermos, podemos voltar a nos conectar com esse modo de expansão que deseja por nós nosso guia, tomando consciência do que acaba de provocar a contração, o pensamento, a decisão, o ato ou a emoção, que fez com que a gente saísse do modo de expansão e entrasse no modo contração. Como chegar então ao êxito e a essa felicidade que permanece para utilizar as palavras do Bert Hellinger? Estamos em todo momento escutando esse nosso guia. Quer dizer, de nossas sensações internas, que são as que nos guiam ao processo do êxito que nos corresponde. E essas sensações estão nos informando em cada momento sobre a nossa sintonia com a nossa meta. Perguntaremos ao nosso guia para poder saber se algo é adequado e conveniente ou não. Se temos permissão para fazer algo, que exercício vamos escolher e quando vamos fazer. Necessitamos adquirir a disciplina de cumprir com a sua informação. Essa purificação vai acompanhada de muito crescimento e de presentes contínuos do universo. Vou colocar já aqui, então, uma preparação. Então, a gente vai começar, a partir de hoje, a nos reconectarmos com o nosso guia. Não importa em que momento vocês estão da vida de vocês, não importa o quanto de informação vocês já têm ou não têm, vocês podem, eu posso, todos nós podemos, a qualquer instante, começarmos a darmos mais atenção e sentirmos a conexão com esse nosso guia interno, que é esse nosso instinto biológico, essa sensibilidade celular que nós temos, essa sensibilidade corporal que nós temos conectada com esse cosmos, conectada com a nossa missão e nosso propósito mais profundo. Então, eu vou colocar o passo a passo que ela coloca aqui, tá? Vou descrever para vocês esse passo a passo e a gente já vai treinar. Primeiro, sentado ou de pé, vocês vão afirmar: me chamo, e aí dizer o nome de vocês, e observar o peito. Agora, afirmas que o teu nome é outro, e de novo observa o teu peito. O teu peito deverá ter se expandido para dizer sim e se contraído para dizer não. Pode seguir fazendo perguntas que você já sabe a resposta. Desse modo, vai aprender a observar a resposta do teu guia. Então, o primeiro é a gente fazer esse teste. Um dos lugares que é mais sensível é aqui, a nossa respiração. O nosso peito, ele nos diz de uma forma muito rápida esse sim e esse não. Se a gente está uma inspiração profunda, relaxada, um sentimento de expansão, a gente se conecta com o sim. Se sente que existe uma contração, uma respiração mais curta, é como se essa resposta fosse um não. Não se preocupem em precisar ter, assim, uma precisão, uma certeza sobre esse sim e esse não no primeiro dia. Agora, o treinamento desse exercício vai deixar vocês muito mais seguras sobre a diferença entre esse sim e esse não. Então, o primeiro treinamento pode ser: eu falo o meu nome e observo.
Então, fico nessa postura que a Brigitte nos orienta para que a gente possa ficar mais propícios para esse estado de conexão, que é a minha coluna numa postura ereta, com essa coluna anatômica, com meus ombros um pouquinho para trás. Fico numa postura onde eu demonstro que abertura, conexão e respeito por esse campo, por esse guia, por esse momento. E a partir daqui eu falo, meu nome é... E aí vocês falam o nome de vocês. E depois vocês falam um nome que não é de vocês. Pode ficar sentado assim, Mari. Fala um nome que não é de vocês, para vocês começarem a perceber a diferença da reação interna de vocês. Então, vocês podem fazer, eu vou fazer aqui também. Ok. Agora te proponho outras formas de diálogo com esse guia, mais rápidas. A mais sensível é utilizar todo o teu corpo como um pêndulo. Sentado ou de pé, você faz as mesmas perguntas que antes e observa como o corpo responde. Assim você poderá identificar que movimento do seu corpo significa sim e que movimento do corpo significa não. Então, vocês podem ficar sentadas ou em pé e fazerem as mesmas perguntas, as mesmas situações, falar antes o nome de vocês correto, depois falar outro nome e perceber no corpo, todo o corpo, deixar aqui, para ver a diferença. O que o corpo faz quando a resposta é sim, o que o corpo faz quando a resposta é não. Às vezes é um movimento, tá? O corpo vai ser como um pêndulo. Ele vai te dar a resposta dele quando é sim, quando é não. Podem fazer. Podem fazer em pé se acharem melhor ou sentadas, como parecer melhor para vocês. Conseguiram ver a diferença? Não sei. Agora ofereço outra maneira, depois eu já abro para vocês, tá? Se quiserem colocar as dúvidas. Agora eu te ofereço outra maneira de dialogar com o guia, mais sutil, rápida e discreta. Você vai pedir ao teu inconsciente que agora transfira esse movimento celular aos teus dedos, pedindo que o sim seja evidenciado com um movimento de um dedo da mão direita, o sim com um movimento de dedos da mão direita e o não com um movimento de dedos da mão esquerda. Então, isso pode ser feito da seguinte maneira. Meu querido inconsciente, eu peço a você agora que possa transferir esse diálogo com o meu guia para as minhas mãos, sendo que o sim será uma resposta ao movimento dos meus dedos
na mão direita e o não será uma resposta de movimento aos dedos da minha mão esquerda. E vocês de novo fazem o teste. Eu sou, colocam o nome de vocês correto e depois um outro nome e vejam se vocês têm esse sinal e deu motor. Deixem as mãos de vocês soltas, tá? Esse é um teste um pouco mais sensível. Então, às vezes, não é de primeira que vocês vão conseguir fazer isso. O que eu aconselho é vocês seguirem dialogando com o inconsciente de vocês. Então, meu querido inconsciente, se eu tiver essa permissão de agora poder ter um sinal e de um motor mais rápido, eu te peço que você me ajude a transferir este diálogo com você para as minhas mãos. Que o sim seja sentido nos meus dedos da mão direita e o não seja sentido nos meus dedos da mão esquerda. E esse é um treinamento que vai precisar um pouquinho mais de técnica, porque é como se dissesse assim, ó, o primeiro diálogo que talvez vocês estejam tendo com esse guia, com esse inconsciente. Então, como toda relação, vai precisar gerar um pouquinho de intimidade, para a gente ir para um nível um pouquinho mais avançado. E essa intimidade vai do desejo real de vocês, de estarem tendo esse diálogo e, sobretudo, a abertura interna, de estarem dispostas a seguir o que esse guia indica. Seguir o que esse guia indica. Por quê? Se eu faço, por exemplo, começo a fazer perguntas simples, tudo vai se basear no começo em perguntas simples e diretas, objetivas, para um sim e para um não, para que vocês possam ter esse direcionamento de sim e de não. Outras perguntas podem ser, por exemplo, vocês estão sentadas, eu agora estou sentada, eu agora estou em pé. Então, quer dizer, não tem como ser uma resposta que vocês não saibam. Vai ser um sim ou vai ser um não. Bem objetivo, para que vocês possam treinar. Mas o que mais gera abertura com essa conversa, com esse diálogo com o nosso guia, com o nosso inconsciente, é a gente ter internamente a predisposição de seguir o que esse guia vai nos orientar. Se eu me coloco realmente a serviço desse guia, sem questionamento, a gente tem uma possibilidade muito grande de começar a sentir de uma maneira mais rápida esses sinais ideomotores. Mas é um treinamento. Há pouco tempo, faz pouquinho tempo mesmo, que eu comecei a sentir nas mãos. Então, desde o trabalho que eu tenho com campos e tudo, para mim a sensibilidade maior era muito no peito e ficando em pé. Então, ficando em pé, colocando duas opções. E aí eu me viro muito rápido para qual é a opção. E para as mãos, para mim, demorou um pouco mais de tempo. Também eu acabei me guiando muito nessas outras formas e não treinei tanto as mãos. Também tem isso.
E aí, quando eu comecei a treinar mais, a conversar mais, a pedir mais para esse sinal vir para as mãos, aí eu comecei a receber o sinal nas mãos. E para mim, por exemplo, para vocês terem uma ideia, são dedos diferentes. Então, para mim, são sempre os mesmos dedos, que é para sim e para não, mas são dedos diferentes em cada mão. Então, para mim, na mão direita é esse aqui, na mão esquerda é esse aqui. Então, vai variar. Isso vai variar para vocês. Vai variar de acordo com cada uma. Mas vocês vão... Só para vocês terem uma ideia de como pode se manifestar esses sinais nas mãos. E sempre deixar as mãos soltas e se mexe mais na mesma mão. É treinamento. É treinamento. Treinamento para você ter a segurança. Treinamento para você ter... E aí você pode colocar assim, Surya, pedir para o teu inconsciente que direcione somente para um dedo, para que o sinal que você tenha não te gere dúvida. Então, conversa bem com o inconsciente. Se você tem dúvida, pede para esse inconsciente, meu querido inconsciente, agora me mande um sinal que, de forma que eu não tenha dúvida de qual é o sim e qual é o não. Por favor, envie esse sinal somente para um dos meus dedos, de forma que eu não tenha dúvida de qual é o sim e de qual é o não. Vocês vão ver que essa abertura é como se vocês estivessem conversando com alguém que está treinando vocês. É exatamente isso. As dúvidas que você tem, coloque no inconsciente. Pede para que te direcione. Você vai se surpreender de como essa criação de diálogo, de intimidade, vai gerando efeitos na tua sensibilidade. Eu sinto mais sensibilidade na mão, mas não se mexe. Isso é normal. É normal. É normal no começo a gente sentir. Então, aqui eu sinto que nas minhas mãos parece um formigamento, uma energia, uma coisinha, uma coceirinha que está aqui, mas os dedos não mexem. E isso é um ótimo sinal, porque quer dizer que você não está induzindo o movimento. Então, é só seguir com esse diálogo, seguir com essa, não só com o diálogo e com o pedido, mas verificar o quê? Quando o sinal às vezes não está chegando, eu me abro para um lugar onde eu preciso olhar a minha abertura interna, onde eu preciso olhar as minhas resistências. Sim, pode fazer do mesmo jeito, para quem é canhoto, porque você está pedindo um direcionamento bem claro, de sim e de não para uma das mãos. Então, não tem problema se você for canhoto, pode ser exatamente igual. Tá? E aí isso que eu queria dizer. Se vocês vão fazendo, por exemplo, não vem essa sensibilidade, o meu mexeu tanto no sim como no não. Sumiu aqui. Nas mãos certas, mãos mais de um dedo. Sim. Mas aí isso é esses ajustes. É esses ajustes. Porque na primeira vez é difícil a gente falar. Não que seja impossível. Mas é mais difícil que a gente vá ter um sinal assim, claro, direto, que a gente tenha certeza absoluta desse sim e desse não. Então, vai desse treinamento, da gente fazer esse treinamento e sempre me direcionando. Faz o necessário alinhamento, o sim e o não, sempre que for fazer uma pergunta. Peraí, deixa eu ver de novo. Faz necessário o alinhamento do sim e do não. O alinhamento que você diz é essa postura, sim? Essa postura, como que seria, Penha? Só me deixa mais... É porque na barras de Axis, né, a gente trabalha muito com essa questão desses movimentos do corpo, do sim, do não. Porém, a gente precisa sempre, por exemplo, vai fazer uma pergunta, né? E aí precisa sempre, antes da pergunta, fazer o alinhamento do sim e do não, porque, segundo na visão do Axis, o sim e o não pode mudar do teu corpo. Então, assim, sempre o meu nunca mudou. O meu sempre o sim foi para frente, o não foi para trás. Mas há relatos de outras pessoas que dizem que às vezes muda. O sim vai para trás e o não está para frente. Então, eles assim, orientam sempre a gente fazer esse alinhamento. Aí, como seria o alinhamento? Justamente isso. Verificar o que é verdadeiro, como o meu nome,
profissão, e o que seria mentira para o meu corpo, né? Outro nome que não seria meu, enfim. E aí a gente faz esse alinhamento. Fez o alinhamento, faz a pergunta que deseja, né, uma resposta como sim ou não. Aí eu queria saber se a Brigitte ela também tem essa mesma linha de pensamento. Tá. Ela não fala nada especificamente, mas eu posso te dizer desde a minha experiência só. A gente chama isso de calibragem, né? Então, eu calibro o meu sim e não, o meu corpo, para depois eu fazer esse teste. E eu digo assim, depende. No começo, sim. No começo, eu considero que é importante, porque muitas vezes esse sim e esse não, ele vai ficar de acordo com a identidade que está em mim naquele momento. Meu desejo de escutar o sim e o não para aquele momento. Por isso que essa primeira fase de treinamento se pergunta coisas banais. A gente não vai perguntar questões existenciais da minha vida, decisões que são muito importantes. Nessa fase de treinamento, a gente vai se focar nisso. Treinamento do meu nome, se eu estou sentada, se eu estou em pé, se eu estou numa direção, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Então, coisas assim simples. Ah, não, isso já é um direcionamento, não é uma resposta segura de sim e não. Então, num primeiro momento, para eu ter essa segurança, é coisas que eu sei qual é a resposta de sim e não, que são óbvias. Então, eu estou aqui sentada, pergunto, eu estou sentada ou eu estou em pé? Faço perguntas assim, eu estou deitada ou eu estou sentada? Eu estou escrevendo alguma coisa, eu estou escrevendo ou eu estou tomando um café? Então, coisas assim, eu tenho certeza de qual é a resposta. E aí eu vou treinando esse sim e esse não. E com o tempo, de acordo com esse treinamento, isso começa a se tornar desnecessário. Começa a se tornar desnecessário como que você já está conectado com o teu guia. Tu já sente, sobretudo, mais do que o teu corpo, a conexão. E aí, quando tu sente essa conexão interna com esse guia, é muito mais fluido, muito mais fácil. Mas no começo é importante fazer essa calibragem que você diz, que é como esse alinhamento interno, e sobretudo para isso, para você desenvolver no teu corpo essa sensibilidade do sim, do não, das tuas mãos, e depois aos pouquinhos ir mudando e ampliando esse diálogo, né? Mari? Então, em relação àquilo que a Penha perguntou, quando eu fiz a formação do Theta Healing, DNA básico, avançado, não lembro qual dos dois, acho que foi no básico, no teste muscular de para frente e para trás, outro que coloca o braço para os lados e outro que com o dedo, eles falavam que era melhor a gente estar bem hidratado, beber bastante água para que a célula esteja hidratada, e quando eu estou em pé, que eu posso estar direcionada para o norte. Não sei, aí vai depender de cada uma testar e ver o que dá certo. Acho que treino todo. E saber também, a gente vai saber se mudou alguma coisa com o treino, não tem como saber de outra coisa. Pode agregar, né? Pode agregar o conhecimento que já tem, se isso já é uma postura que facilita para quem já tem conhecimento prévio, tudo tranquilo. Para quem não tem esse conhecimento, não faz falta. Para quem não tem, pode fazer a partir daqui, dessas orientações, que não vai perder nenhum tipo de sensibilidade, de conexão ou de resposta em absolutamente nada. E quem já tem, né, pode associar esses movimentos e já fazer. Eu, desde a minha percepção, eu vejo que sempre os movimentos que nos conduzem aos poucos a mais conexão e mais liberdade, eu prefiro. É uma preferência pessoal. Então, por exemplo, ter sempre que fazer um alimento tal, me posicionar tal, ficar assim tal, de alguma maneira eu fico um pouquinho aqui com uma muleta sempre, né? Precisando disso, daquilo, precisando sempre de uma técnica específica, desse jeito e daquilo. E não é necessário quando eu vejo que não tem realmente essa necessidade. Enquanto eu acredito que isso é necessário, pode realmente se tornar algo necessário. Quando eu vejo que tem uma outra possibilidade, de talvez não precisar fazer sempre dessa forma, eu vejo que aqui também existe um caminho. Então, vai daquilo que para cada um é melhor, não tem um certo e um errado. Agora, aquilo que é importante é cada uma ter
e adquirir aos pouquinhos com o treinamento a segurança de que está conectado com esse guia. E essa conexão vem desse treinamento. Então, o primeiro pode ser esse que a gente falou do peito, só para a gente retomar do peito, que a gente fez os 3, ela deu um sorrisinho quando ela voltou. Então, o peito, o segundo, o corpo como um pêndulo, né? Vai para frente, vai para trás, geralmente. O terceiro, a gente começa a passar esses sinais para as nossas mãos, que é aquilo assim, que é o movimento, eu diria, mais apurado, assim, desse sinal ideomotor, movimento mais apurado, mais discreto, mais rápido. Com o treinamento é isso. Então, você fazendo um atendimento, tendo esse diálogo com o teu guia, você começa a ter respostas muito rápidas aqui das questões, das situações, das coisas que você vai perguntando, dialogando no teu dia a dia, na tua vida também. Agora, para chegar aqui, é importante fazer um treinamento diário. Um treinamento diário de você estar nesse lugar, nessa postura, conversar com o teu guia, criar essa intimidade e fazer isso para ele pastorear. Puxa, estou aqui com uma dúvida. Por favor, meu querido inconsciente, eu te peço, me mande um sinal de forma que ele não tenha dúvida de qual é esse sinal. Tem o livro da Brigitte que se chama Começar a Constelar, que ela coloca ali vários exercícios direcionados para a gente ir se conectando com o guia. Tendo necessidade, eu posso trazer alguns deles para a gente colocar aqui, tá? Para falar, para ter essa conversa com o inconsciente também. Então, se houver necessidade, a gente pode aprofundar, mas desde esse lugar, e agora eu vou ler para vocês um pouquinho mais sobre isso, a gente vai começar, já tem, eu diria assim, a matéria-prima para fazer e criar esse diálogo, essa intimidade com o nosso guia, tá? Vamos começar, vou seguir aqui. Marika está escrevendo aí, estou vendo. Vou esperar aqui, vamos ver. Durante o atendimento, eu sinto meu corpo se arrepiando todo quando aparece uma informação certa, um caminho onde é preciso adentrar. Sim, nossa, o corpo, exato, se comunica demais, se comunica demais. A gente vai percebendo cada um o seu jeitinho, né? De como sente, o que se torna sensível. E dentro dessas inúmeras possibilidades, né? Do corpo de cada uma, da forma de se comunicar de cada uma delas é a gente tornar assim, o que poderia ser o mais rápido e o mais eficaz nessa comunicação. Aí, desde essa orientação da Brigitte, seria trazer esses sinais para as nossas mãos, de forma que a gente tenha uma resposta rápida, discreta, que a gente possa utilizar em todos os momentos, em todas as situações. Mas cada uma pode, né, também assumir para si a sensibilidade que mais se sente à vontade, né, que mais se sente identificada. Então, vou colocar aqui, vamos seguir um pouquinho mais, que a gente talvez preencha algumas dúvidas que vocês tenham a partir disso também. Então, aqui ela coloca para uso, prepare uma pergunta. Tem que ser formulada de modo simples e claro. A resposta somente poderá ser um sim ou um não. É conveniente que as primeiras perguntas sejam: agora posso te fazer uma pergunta? Essa já é uma pergunta. Agora posso te fazer uma pergunta? Sente como fica no teu corpo, no teu peito, como pêndulo, a forma que você mais se identificou no primeiro momento. Se a resposta for um não, é porque precisa de mais centramento. Se centra novamente, vê como é que está a postura da tua coluna, as tuas sensações internas, os teus pensamentos. Lembra daquele primeiro alinhamento que a gente fez? Nos abrimos para algo maior, estando numa postura corporal correta, nos abrimos para algo maior, dizemos sim a tudo como é, a mim como sou, e novamente perguntamos: agora, posso te fazer uma pergunta? Se a gente recebe um sim, vocês vão ver que vai ter uma mudança bem rapidinha, muito provavelmente.
E aí ela coloca aqui: posso fazer essa pergunta? Se a resposta for um pouco estranha, pouco a pouco você vai compreendendo essa resposta. Pode que a pergunta esteja mal feita, ela coloca. Ou pode ser que você não está levando a sério as respostas do guia. Nesse caso, ele tampouco vai levar você a sério. Então, atue segundo marca o seu guia. Então, primeiro eu sempre falo, primeiro é a minha predisposição interna, porque esse guia, esse inconsciente está conectado com isso. Então, se eu estou aqui desde uma postura, vamos ver o que vai dar, vamos fazer uma brincadeirinha para descobrir alguma coisa, puxa, é exatamente assim que esse guia vai viver. Vou te levar tão a sério quanto você. Então, a gente não vai ter respostas precisas, a gente não vai ter o nosso corpo sensível, a gente vai ficar muito confuso com esse sim e com esse não. Mas desde uma postura interna séria, de seriedade, vocês vão perceber que essa conexão é uma conexão que acontece de uma forma rápida, tá? Se não percebes o teu guia, tanto se nunca você conseguiu perceber o guia, como se atualmente você tem perdido contato com esse guia, te ajudará a observar qual é a causa dessa desconexão com você mesma. Pois o guia não é nada mais que uma parte de você, porém uma parte muito sábia. Te situará alternativamente em você mesmo e no guia, dando tempo a cada um para que complete seu movimento. Se um dos dois ou os dois estão olhando para um outro lugar, significa que neste lugar tem alguém. O mais provável que seja um excluído que necessite ser visto e incluído com amor, ainda que você não saiba quem. Te deixarás guiar por todo o que o guia olhe ou mostre, até que o guia novamente possa se aproximar a você e aceitar você também. Tá? E você aceitar esse guia também. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos colocar uma representação. Uma para vocês. Ai, deu 1 hora já? Não acredito. São 9 horas já. Vocês querem fazer um movimento? Vamos fazer esse movimento e a gente encerra para o próximo, que aí vocês já vão ter aqui uma possibilidade de treinar com uma segurança maior depois, né? E se tem algo aqui entre vocês e esse guia, é interessante que a gente possa olhar. Então, coloco uma representação para vocês, uma representação do guia, quem quiser permanecer, tá? É isso que a gente vai fazer e vai encerrar. Uma representação para você, uma representação para o guia. Vão no lugar de vocês e vão no lugar desse guia e observem se vocês olham para o outro, se vocês têm desejo de ficar próximos um do outro, ou quem sabe se vocês olham para um outro lugar. E se vocês olham para um outro lugar, vão para aquele lugar porque vai fazendo as indicações de quem está faltando, quem precisa ser olhado. Então, façam que eu fico aqui para orientar vocês. Se houver necessidade, claro. Morgana, uma representação para mim e outra representação Para o teu guia, meu amor. para o meu guia. Tá bom, obrigada.
Fala, Penha. Já fiz. Como Na foi? minha representação, eu sinto que eu expando, fico olhando para o meu guia e a sensação de ir ao encontro, né? Aí eu fui e a mesma sensação. Ok, Meu corpo ok. expande, fico olhando para mim, né? E a sensação de ir ao encontro. Uhum. Então, aquilo que fica para você, como você viu que não tem, né, entre você e esse guia, algo que necessite ser olhado para que você possa estar em contato com esse guia, é o treinamento mesmo. E aí você pode trazer esse treinamento, se fizer sentido para ti, para as suas mãos. E aí o treinamento que você ir aprimorando essa conexão. Tá bom? Obrigada. Fran? Obrigada também. Para mim, quando eu estou na minha representação, eu me vejo grande. E quando eu estou na representação do guia, aqui me paralisa toda, a mão fica assim, parada, e tá coçando tudo. Tá. E para onde você Olha, reto. Reto Então, um pouquinho para cima. hã? Um pouquinho para cima, não exatamente reto, um pouquinho para cima. Então, olha para algum ancestral. Então, nessa direção aonde esse guia olha, mesmo que seja na tua direção, você coloca uma representação para um ancestral que está ali e você vai para aquele lugar, tá? E aí, dali, você verifica qual é o movimento, se olha para algum outro lugar, você verifica como é estar ali, tá bom? Acho que a Mari, né? A Mari tinha levantado a mãozinha aí. Fala, Mari. Não, Morgana, no meu lugar, na minha própria representação, é como se eu me sinto atraída para outro campo, que não meu guia, como se o guia está aí, mas eu sinto uma atração para o lado direito. Eu fui na representação do guia e o guia sim está olhando para mim. Tá bem. Vai para o lugar aonde você olha. Tá. Porque você ainda olha algo que não é o guia. Então, qual é o que esse campo te mostra? Que o guia está olhando para você, mas você não está olhando para ele. Porque você está olhando algo aqui que não é o guia. Então, você vai para esse lugar e aí você tem essa percepção de qual é a necessidade, o que é esse excluído que está aí. Tá bom? Surya? Eu coloquei, quando eu entrei no meu campo, eu já me senti atraída pelo meu guia. Já fui em direção para ele, abracei, fiquei ali abraçado. Só que eu estava com uma afliçãozinha no meu coração, sabe? Como se ainda estou com ela aqui um pouquinho, como se fosse, não sei, uma ansiedade, talvez, algo assim que está assim, meio que comprimido. Aí, quando eu fui para o lugar do meu guia, também a mesma sensação, no coração, assim parece estar algo ansioso, assim, uma coisa comprimida. Só que ele me olha, mas ele desviou o olhar para minha direita, lá no campo, né? Algo do meu lado. E aí eu fui para lá, para esse lugar do meu lado, e esse lugar olha para mim e para o guia, olha para mim e para o guia, olha para mim e para o guia. Aí eu voltei de novo para o guia me vê um pouco maior que ele, mas quando eu estou no meu campo, eu não me sinto maior, sabe? Ele me olha assim um pouco assim, como se me visse crescendo, como se estivesse me elevando, sabe? Isso na segunda vez depois que eu botei o outro campo aqui do meu lado. Do teu lugar, Surya, você pode olhar para esse terceiro campo. E ali você pode dizer: eu agora vejo você. Eu agora vejo você. Tá. E você pode dizer:
Você foi muito importante para mim. Você foi muito importante para mim. E você pode talvez agregar no finalzinho aqui um agradecimento por essa representação ser quem é. E você pode falar, por amor a você, eu agora me abro para algo maior. Aí você vai para este lugar, verifica como está esse lugar, e depois volta de novo para o teu guia. Tá bom. Obrigada. Obrigada também. Vamos ver quem seria aqui. Marlene, tu queria comentar alguma coisa? Eu acho que eu e meu guia estamos bem conectados, porque eu olhei para ele, me senti super confortável, um olhar assim de ternura, tranquilidade. E no lugar do guia foi a mesma coisa. A gente se olha e tá tranquilo. Então, a mesma coisa que a Penha, só fazer esse treinamento mesmo, né? Para que esse diálogo, essa conexão possa ser passada de uma forma mais precisa, né? Para as mãos ou para o movimento. Em relação ao sim e o não nas mãos, eu sinto a mão, não, o dedo ainda não se move também, igual da Mari. Mas eu sinto a energia na mão direita, depois no não vai para a mão esquerda bem forte. Isso aí. Só questão de treinamento mesmo, então, de aprimorar. Fran? Quando eu coloco o ancestral, e eu vou na representação dele, ele me vê grande, ele olha para mim bem grande, ele bem grande, e depois quando eu subo em cima, na hora que ele está na representação, ele está no campo, aí eu subo em cima do meu guia, aí o guia olha para mim, volto para o meu lugar, aí todos os três estamos grandes, a altura está igual, todos grandes. Você, então, pode, do teu lugar, só dizer para este ancestral, Fran, obrigada por você ser quem você é. Obrigada por você ser quem você é. Eu agora me permito. Eu agora me atrevo a me conectar com este amor maior. Por amor a você. Você é você e eu sou eu, meu querido ancestral. Obrigada por tudo que você fez por mim. Você vai agora para esse lugar só para confirmar, Fran, e depois de novo você de frente para o guia. Mari? Então, no lugar dessa outra representação, a quem eu olhava, o primeiro que veio assim foi um negócio aqui na cabeça, que veio assim como desse lado, mas foi sutil. E depois meu corpo veio como uma força assim bem intensa, como se balançou para o lado direito, como se me empurrou assim para o lado direito. E depois para o outro lado, mas não foi tão intenso como a primeira vez, mas o corpo começou como quadril e o corpo todo balançado para a direita e para a esquerda, e ficou assim. E foi uma sensação meio estranha, assim, como se fosse uma energia meio, não sei se perpetradora é a palavra, mas uma energia meio perversa, não sei explicar, foi uma sensação. E que olhava para mim e olhava para meu guia, olhava para mim e para meu guia, assim não sei explicar, mas uma coisa meio estranha. Eu perguntei qual que é o próximo movimento e aí meu corpo aí parou de olhar para um para o outro e parou de balançar e aí olhou só para mim e como se o corpo balançava para frente, como se queria se aproximar de mim. Aí perguntei de novo qual o próximo movimento essencial e a mesma coisa, como se queria avançar, mas não fiz só um passo, não cheguei a chegar perto.
Interessante você deixar fazer um movimento, segue o movimento indicado pelo campo, pode seguir, porque às vezes quando chega bem uma aproximação, é que vem o que está por trás, é que vem o que está no mais profundo. E aí pode ser uma emoção que está reprimida, aí você já tem essa consciência de como viver as emoções desde o campo sistêmico, ou pode ser que olhe para algum outro lugar. Muitas vezes, quando o campo oriente precisar aproximar, a dinâmica mais profunda se mostra desde um lugar mais perto. É como se tivesse uma abertura de dinâmica quando cria uma aproximação. Depende, não é sempre. Mas às vezes é. Quando tem esse intuito do campo te orientar para se aproximar, pode ir, não precisa ter medo nenhum. Pode ir, pode ir. O campo está te guiando para a reconciliação. Aí cortou. Como? Acho que eu fiquei com medo de me aproximar. Foi meio estranha assim, a sensação. E aí é importante ver o quê? O que é o medo presente no campo? É quando eu não estou no estado de fenomenologia. Não estou completamente aqui no estado de fenomenologia, porque nesse estado a gente não tem medo. Sim, como se entrou a mente, né? No Claro, mas julgamento. isso não. Eu só falo isso porque é importante a gente ter contato com essa informação. Que isso é um sinal também. É um sinal de que uma parte de mim está aqui, mas uma parte de mim está racionalizando. Isso quer dizer, eu não estou fazendo um movimento puramente fenomenológico. Quando a gente está na entrega total, vocês podem assim, ó, ter como certeza, esse é um campo de reconciliação. Esse não é um campo que está fazendo mal ou vai conduzir para o mal, nada disso. Não vou dizer assim, não posso afirmar 100% de todas as vezes, com todas as pessoas que seja assim, mas desde essa abordagem, desde essa postura interna, desde essa intenção que é gerar uma reconciliação com essa entrega, com essa abertura, eu até hoje nunca vivenciei nada, por mais que eu tivesse estado em campos de morte, de execuções, campos de dor, campos de sofrimento, campos de guerra, campos de todos os tipos, ou pelo menos muitos tipos de crueldade que vocês já possam ter imaginado, sempre é um movimento de reconciliação. Só que a gente precisa se entregar para isso. Se entregar. Então, se é um campo que está orientando o movimento de aproximação, é justamente porque essa é a necessidade mais profunda. Existe internamente um medo, uma rejeição de algo que não está de acordo com os meus valores que quer se aproximar. E isso vem um reflexo da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. Então, aqui eu estou só indicando um movimento importante, não só para a conexão com esse guia, mas para esse sim a tudo como é, para esse sim a todos como são. E é nesse tipo de movimento que a gente gera, passa e tem a possibilidade de experimentar transformações muito profundas na nossa vida, no nosso interior. Por isso que esse campo, mais do que um professor, ele é assim, um meio de transformação muito profundo. Porque ele nos coloca diante dessas situações da nossa vida. Que não é do campo, é um reflexo das nossas posturas diante da vida. E isso é um treinamento muito bonito, de abertura, de entrega, de integração. Então, você pode fazer o movimento, eu te sugiro que você deixe ser assim, o mais fenomenológico possível. Não precisa nem se preocupar em frase, que frase precisa falar, que frase não precisa falar. Você já tem no teu corpo essa sensibilidade para você deixar o campo te guiar nos movimentos que forem necessários. E aí, quando chegar naquele lugarzinho de uma inspiração profunda, de uma expansão do teu peito, das tuas células, é isso. Volta só para o teu lugar e para o lugar do guia e verifica se agora a conexão entre vocês está. E aí você pode considerar
que realmente você fez um movimento bem profundo. Fran, como foi para ti? Eu, no meu lugar, eu olho para eles e eles agora olham para mim. Só que assim, eu fiquei na dúvida. O fator de eu estar na mesma altura que eles, tudo bem. Sim. Sim, é isso que eu fiquei na dúvida. Falei, será que eu que tô me equiparando aqui? É uma parte nossa, nosso guia. Então, a gente olha de igual para igual. Sim, não tem problema. Não tem problema. Na hora que você havia falado as frases para Surya, eu estava repetindo com você, né? Eu já tinha sentido o peito já fazer a respiração. Aí depois você falou, aí completou. Aí Obrigada. agora a gente movimento que a gente fez hoje, né? Para o dia a dia, para o dia a dia. Então, como que nós vamos fazer isso? Eu vou colocar para vocês ali eu vou colocar num material escrito, vou traduzir aqui para vocês, vou copiar para um arquivo de Word o que a gente fez hoje, e aí vou estar mandando ali no grupo. E aí vocês têm esse modelinho, né, para vocês terem esse primeiro alinhamento e depois para vocês fazerem um treinamento desse passo a passo, tá? Para vocês treinarem. E é isso. Acho que por hoje era isso. Então a gente já iniciou um movimento bem bonito. Semana que vem a gente vai falar do poder dos pensamentos. Tudo certo? Tudo bem? Surya, concluiu bem? Sim? Sim, deu tudo certo. Obrigada. A Mari está fazendo os movimentos. Mari, tu está fazendo os teus movimentos, tu pode só nos confirmar se você vai seguir nos teus movimentos. Depois, se tu tiver dúvidas, também tu pode tirar. Que às vezes a gente demanda, assim, de mais tempo, né? Tem movimentos que eu já fiz, assim, no campo que precisam de mais tempo. Precisou de 20 minutos, de meia Vou hora. continuar assim. Tá bem, minha querida. Depois, qualquer coisa, se tu quiser, tu pode escrever. Tá. E aí a gente vai se comunicando, tá? Se tiver Tá bom. dúvidas. Mas Obrigada. e você se permitindo fazer os movimentos do campo, que esse lugarzinho, esse encontro com o guia, ele certamente vai se fazer presente. Obrigada, minhas queridas. Obrigada por mais essa noite. Nos encontramos aí, então, né? Na próxima segunda-feira, para a gente dar seguimento com os nossos exercícios. Um beijo muito grande, uma excelente noite para vocês e até mais.